Olá pessoal, bem-vindo ao Medialé Ensina. Antes de iniciarmos nossos estudos, não se esqueçam de se inscreverem no canal, darem o seu joinha e ativarem o sininho para novas notificações. O assunto da aula de hoje está relacionado ao processo inflamatório. Mas será que toda irritação gera uma inflamação? O que é o processo inflamatório para vocês? Bom, digo para vocês que é o seguinte: é uma resposta à injúria tecidual frente ao agente lesivo. Esse agente pode ser tanto físico, químico quanto biológico. E aqui vale ressaltar que o processo inflamatório acontece em tecidos vascularizados. Isso porque os componentes celulares e morais importantes para o processo inflamatório, eles chegam a partir da microcirculação e saem dos vasos para o interstício. Existem dois tipos importantes de processo inflamatório: a inflamação aguda e crônica. Elas se diferenciam em alguns aspectos. A inflamação aguda, por exemplo, ela tem início rápido, autolimitada e apresentam manifestações clínicas mais pronunciadas. Já a inflamação crônica, ela é lenta e progressiva. Outra diferença importante em relação aos processos inflamatórios agudo e crônico é quanto ao predomínio de células. Observamos, por exemplo, aqui na imagem superior, o infiltrado de neutrófilos, ou também conhecidos como polimorfonucleares. Isso aqui é característico do processo inflamatório agudo. Já no processo inflamatório crônico, a expressão morfológica é representada em sua grande maioria pela formação dos granulomas. Aqui a gente observa outras células, como os macrófagos, e ao redor desses macrófagos haverá um halo de linfócitos. Esses macrófagos eles são ativados e eles acabam formando o que a gente conhece como células gigantes ou também células de Langerhans. Eles também podem assumir um aspecto mais pavimentoso, formando as células epitelioides ao redor do agente lesivo. Então, a gente consegue observar nessa imagem que o padrão morfológico das inflamações aguda e crônica são bem diferentes. Mas para que serve esse processo inflamatório? Ela é crucial para a eliminação do agente agressor e para reparo tecidual. Mas aqui vale um adendo. Há situações onde o processo inflamatório é tão exacerbado que pode levar a reações de hipersensibilidade e de lesão tecidual. Eu deixei com um exemplo para vocês, é o que a gente está vivenciando no momento, que é a Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2. O que acontece? Esse vírus, ele infecta os pneumócitos, que são células que representam o tecido pulmonar. Ao infectar essas células, durante o seu processo de replicação e abandono desse vírus das células, eles acabam levando à sua ruptura. E a partir do momento que a gente tem a ruptura dessas células, são liberados alguns agentes que estão relacionados com os eventos sistêmicos do processo inflamatório que a gente vai ver posteriormente. E aí, como você tem um acúmulo de substâncias que são inflamatórias, ou também chamadas de pró-inflamatórias, isso vai promover um dano tecidual tão grande que, no caso da Covid-19, isso afeta as trocas gasosas e culmina na síndrome da angústia respiratória, uma das principais causas de óbito nesses pacientes acometidos pela Covid-19. Em relação ao processo inflamatório, vale ressaltar que existem componentes celulares importantes participando dessa reação. Então, tem as células que são as células circulantes, que estão no interior dos vasos. Então, pensando aqui em relação à inflamação aguda, há um predomínio de polimorfos nucleares, então são células circulantes e em algum momento do processo inflamatório, eles vão sofrer alguma redistribuição para que saia do vaso em direção ao interstício. Os linfócitos também são células circulantes em menor quantidade quando comparado aos polimorfos nucleares, mas estão relacionados com o processo inflamatório crônico. Os monócitos são células oriundas da medula óssea, assim como os demais leucócitos, e quando migra para o tecido se transforma numa célula chamada de macrófago. E dependendo da região que esse macrófago esteja localizado, ele vai receber um nome diferenciado, como por exemplo células de Kupffer do tecido hepático. Entre as células residentes, além do macrófago, que é importante para o reconhecimento de partículas estranhas e seriam importantes para o início do processo inflamatório, há também os mastócitos.
Os mastócitos são células que armazenam em grânulos substâncias humorais do processo inflamatório, como a histamina. A histamina, quando liberada, elas irão promover alterações nas células endoteliais que revestem os vasos e, portanto, estão relacionados com diferentes eventos do processo inflamatório que já serão aqui descritos. Outra coisa que a gente pode observar aqui também é a participação da matriz celular. Ela é importante no processo inflamatório porque está relacionada com o reparo. E se houver uma destruição tecidual, no qual a arquitetura e função do tecido não possa ser reparado, haverá um processo de cicatrização. Agora, além dos componentes celulares, podemos também citar os componentes humorais do processo inflamatório. Eles estão presentes no plasma ou no interstício. Aqui eu separei vários sistemas que compõem esses fatores humorais do processo inflamatório, mas eu irei descrever alguns deles por curiosidade. Então, temos o sistema de coagulação, o sistema complemento, os mediadores lipídicos, as citocinas e quimiocinas e proteínas de fase aguda, que são liberadas no processo inflamatório. Esses mediadores humorais, eles podem ser chamados de mediadores celulares, portanto, são secretados por células e podem ficar armazenados em grânulos e liberados quando essas células são estimuladas, Um exemplo aqui é a histamina, que eu já mencionei anteriormente. Então, os mastócitos, eles são estimulados e a partir da sua estimulação, ele já libera esses grânulos de estaminas que já estavam pré-formados em seu citoplasma. Um dos estímulos para a degranulação dos mastócitos é a substância P, que é um neuropeptídeo secretado por terminações nervosas no local do foco infeccioso, e ela vai promover a degranulação dessas células. Agora, existem componentes humorais que eles são sintetizados apenas no momento que a célula é estimulada, e esse tipo de síntese é chamado de síntese de novo. Alguns exemplos são as prostaglandinas e leucotrienes, que estão relacionados com os efeitos sistêmicos da inflamação aguda, e as citocinas, que a gente vai ver que são mediadores químicos muito importantes relacionados com a comunicação celular e são de fundamental importância também nos eventos celulares e vasculares que acontecem no processo inflamatório. Dentre os fatores humorais, podemos citar o fator 12. O fator 12, ele faz parte da via intrínseca da cascata de coagulação sanguínea. No entanto, ele tem um papel importante no processo inflamatório, porque está incorporado ao sistema de cilinas, que vai culminar na formação de bradicinina. A bradicinina tem efeitos semelhantes à histamina, portanto, promove vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, um dos eventos marcantes do processo inflamatório agudo. Não podemos esquecer também das proteínas que fazem parte do sistema complemento, que quando ativadas também têm efeitos pró-inflamatórios importantes. Entre essas proteínas, podemos citar a C3A e a C5A. Pelo fato de participarem do processo inflamatório, elas são chamadas de anafilatoxinas. Já a C3B, ela tem um papel de opsonização, então ela vai facilitar a fagocitose por outras células. E o C5b, quando complexado a outros componentes, vai formar o complexo de ataque à membrana. Então, se o processo inflamatório for desencadeado por um agente infeccioso, esse complexo de ataque à membrana vai levar à lise desse patógeno e morte celular. Então, é importante aqui no processo inflamatório também. Eu deixei aqui em destaque para vocês o papel do fator 12 no processo inflamatório. Então, o fator 12, como eu falei anteriormente, ele é secretado no fígado e é liberado no plasma na forma inativa. Quando ativado, e existem diversos mecanismos que levam à sua ativação, como por exemplo, a exposição do colágeno quando tem uma lesão endotelial vascular, esse fator 12 ele vai assumir agora a sua conformação de fator 12A. E esse fator 12A, junto com o cofator de cininogênio, ele vai converter a pré-calicreína em calicreína. A calicreína, por sua vez, ela vai ser convertida em bradicinina, como eu já falei anteriormente, que tem os mesmos efeitos da histamina. Além disso, a calicreína ela vai ser importante para a conversão do plasminogênio em plasmina. Mas o que é a plasmina? A plasmina ela faz parte do sistema fibrinolítico. Então, quando você tem uma lesão endotelial,
O processo de hemostasia tem duas funções importantes. Uma delas é estancar o sangramento, né, pelo fato de ter havido uma lesão endotelial, e ao mesmo tempo manter o sangue fluido dentro do vaso. Para que isso aconteça, aquele trombo rígido que foi formado, ele tem que ser dissolvido. E essa dissolução do coágulo é feita mediante a plasmina. Só que a plasmina também tem um importante efeito no processo inflamatório. Ela vai ser importante para ativar o C3 em C3A. E como eu já falei, a C3A tem um importante papel pró-inflamatório. Além disso, o fator 12A, ele também é importante para a clivagem de outros fatores de coagulação, levando à sua ativação. E essa cascata vai levar à formação do fibrinogênio, que vai ser convertido em fibrina. Entre essa conversão, são formados alguns elementos como fibrinopeptídeos. Eles têm uma ação quimiotática de leucócitos importantes. Então, a gente consegue, a partir desse esquema, observar a importância do fator 12 não somente no processo de coagulação sanguínea, mas também atrelado ao processo inflamatório. Outro sistema humoral importante que eu achei legal deixar em destaque são os derivados do ácido araquidônico. Então, o ácido araquidônico é formado a partir da ação da fosfolipase sobre os fosfolipídios de membrana. E ele é catabolizado em duas vias, a via das ciclooxigenases e a via das lipoxigenases. Na via das ciclooxigenases existem duas enzimas importantes, a COX-1, que é constitutiva, e a COX-2, que é expressa em processos inflamatórios. As ciclooxigenases, elas são responsáveis pela formação das prostaglandinas e também de tromboxano A2. As prostaglandinas estão relacionadas com vasodilatação e também são importantes inibidores do processo de agregação plaquetária. Lembre o seguinte, a agregação plaquetária é um evento que acontece no processo de hemostasia primária a partir do momento que a gente tem uma lesão endotelial e exposição do colágeno. Essa agregação é importante para formar o botão inicial, chamado de botão hemostático, que depois vai ser substituído por um tampão rígido de fibrina. O tromboxano A2 ele tem efeitos antagônicos às prostaglandinas. Assim, eles são relacionados com a vasoconstrição e promovem a agregação plaquetária. Aqui a gente nota que os diferentes subtipos de prostaglandinas pelo fato de promoverem vasodilatação, eles também são considerados potentes fatores que levam ao edema. E como a gente está falando em edema relacionado com o processo inflamatório, esse edema é rico em proteínas e células e, portanto, é denominado de exudato. A via das lipoxigenases são importantes para a formação dos diferentes leucotrienes e também das lipoxinas. Os leucotrienos, eles estão relacionados com vasoconstrição e aumento da permeabilidade e também são importantes agentes quimiotáticos. Já as lipocinas, elas estão relacionadas com eventos e processos anti-inflamatórios. Agora que vocês já sabem quais são os componentes celulares e humorais que participam do processo inflamatório, vamos estudar os diferentes tipos de inflamação. A inflamação aguda, que eu comentei com vocês anteriormente, ela tem início rápido, é autolimitada e tem sinais mais pronunciados. Então, a partir de uma injúria tecidual, haverá liberação de mediadores que serão responsáveis pelos eventos vasculares e celulares característicos do processo inflamatório. Esses eventos incluem o aumento da permeabilidade vascular e a formação de um edema exudativo, rico em células e proteínas. Então, haverá extravasamento desses elementos do vaso para o interstício. Assim, é possível observar os sinais também chamados de cardinais ou flogísticos da inflamação. Então, teremos o calor e o rubor por conta dessas alterações vasculares, o tumor, e aqui vale ressaltar que tumor não significa crescimento anormal de células, o tumor significa um aumento do volume, né? Como a gente tem o extravasamento de proteínas e células para o interstício, isso caracteriza-se num tumor. A dor, porque haverá estimulação de terminações nervosas presentes no foco inflamatório. E em algumas situações pode haver perda de função, isso só se o processo inflamatório for de forma exacerbada. O processo inflamatório agudo é um evento totalmente inespecífico.
né? Faz parte da imunidade inata. Porém, é uma resposta padronizada. E ela é dividida em 5 etapas, que a gente determina como 5 R's do processo inflamatório. Então, inicialmente, há o reconhecimento do agente lesivo, seguido do recrutamento de células para o local da inflamação, remoção do agente agressor, seguido da regulação da resposta, né, para que não haja uma resposta exacerbada, e resultando na resolução e reparo do processo inflamatório. O início do processo inflamatório, então, depende do reconhecimento de alguns padrões. Esses padrões de reconhecimento são as alarminas representadas pelos PAMPs e DAMPs. Os PAMPs são referentes aos patógenos, ao quanto que os DAMPs estão relacionados com substâncias endógenas. Então, essas alarminas, elas irão estimular os receptores específicos das células residentes, como os macrófagos e células dendríticas. A partir da combinação dessas alarminas com os receptores específicos dessas células, haverá a transdução de sinal e a sinalização celular pela via NF-κB, para que haja ativação da caspase 1, que por fim levará à ativação das citocinas pró-inflamatórias. Esses receptores para as alarminas, eles podem ser tanto superficiais quanto intracelulares. E existem diferentes classes desses receptores. Os mais conhecidos são chamados de receptores do tipo Toll-like ou também conhecidos como PRRs. Há também os receptores intracelulares pertencentes à família Node, também conhecidos como inflammassomos. Eu deixei aqui para vocês, no próximo slide, uma tabela, quando vocês tiverem um tempo para olhar com mais calma, dos diferentes tipos de receptores para essas alarminas. Só para vocês terem ideia que não existem somente os Toll-likes ou os inflammassomos, existem vários tipos e eles estão presentes em diferentes células do nosso organismo. E eles não são exclusivos de um DAMP ou de PAMP, eles podem reconhecer ambas as alarminas. E uma vez que você tem a sinalização celular, né, a partir do momento da interação das alarminas com esses diferentes tipos de receptores, as citocinas inflamatórias que serão expressas são diversas, mas as que estão mais relacionadas com o processo inflamatório são a interleucina do tipo 1, a interleucina do tipo 6 e o fator de necrose tumoral do tipo alfa. A partir do reconhecimento das alarminas, então, haverá os eventos vasculares característicos do processo inflamatório agudo. Vimos que há uma transdução de sinal que resulta na liberação de citocinas. Essas citocinas pró-inflamatórias atuam sobre os mastócitos, permitindo a sua degranulação e liberação de histamina, um dos importantes componentes tumoral do processo inflamatório. A histamina é importante pois ela promove vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Então, com a vasodilatação, a gente observa uma hiperemia ativa. E a permeabilidade vascular aumentada favorece a saída de células e proteínas do vaso para o interstício. Com a saída desses elementos, acontece uma hemoconcentração dentro do vaso, e isso vai tornando o fluxo mais lento, que resulta então numa hiperemia passiva. O edema exudativo formado a partir desse processo inflamatório inicial acontece porque há uma alteração hemodinâmica aqui muito importante no vaso. Então, tem um aumento da pressão hidrostática, que favorece a saída de proteínas e de células para o interstício, ao passo que há uma redução da pressão coloidosmótica, porque há saída de proteínas para esse mesmo local. Então, essas alterações hemodinâmicas vai favorecer a formação do edema exudativo característico do processo inflamatório agudo. A partir desses eventos vasculares que acontecem na inflamação aguda, a gente pode fazer uma correlação com sinais flogísticos, incluindo o calor, o rubor e o tumor. Já a dor, a gente pode correlacionar com esse slide. Então, eu comentei com vocês anteriormente que as terminações nervosas secretam neuropeptídeos que estão correlacionados com a degranulação de mastócitos. Esses neuropeptídeos são representados pela substância P e pelo CGRP. E ao promover a degranulação dos mastócitos, haverá liberação de histamina, um importante componente humoral do processo inflamatório relacionado com as alterações vasculares. Com a hemoconcentração que acontece a partir da vasodilatação, os
neutrófilos, eles sofrem uma redistribuição, então eles passam a ficar à margem do endotélio. Eles expressam selectinas do tipo L, que são reconhecidas por oligosacarídeos presentes no endotélio, estabelecendo uma ligação fraca que permite o processo de rolagem. Além disso, esses neutrófilos eles também expressam as integrinas que serão reconhecidas por receptores específicos do endotélio, permitindo agora uma reação mais estável e, portanto, a adesão desses neutrófilos ao endotélio. A partir de fenécias que se formaram por intermédio das alterações vasculares iniciais, esses neutrófilos eles sofrem transmigração, ou também chamado de diapedese, para o interstício. Vale ressaltar que essa migração de leucócitos do tipo polimorfonucleares é mediada por quimiotaxia, né, a partir de substâncias que são secretadas por patógenos ou também por proteínas do sistema complemento. Esses eventos correspondem aos eventos celulares do processo de inflamação aguda. Agora, uma vez no interstício, esses neutrófilos são responsáveis pela eliminação do agente lesivo. Em linhas gerais, ele vai englobar o agente agressor. No interior do neutrófilo haverá a formação de um fagossomo que se funde aos grânulos enzimáticos que culminam na digestão desse agente lesivo. E, por fim, restos desses patógenos são excretados por exocitose. Aqui vale lembrar o seguinte: se o processo inflamatório foi decorrente de um processo infeccioso, ou seja, a presença de um patógeno, tanto o neutrófilo quanto o patógeno serão destruídos, formando o pus. Agora, se não houver um agente infeccioso associado, esses neutrófilos serão removidos por apoptose e haverá reparo tecidual no local do processo inflamatório. Aqui eu deixei em destaque os eventos promovidos a partir da liberação dos mediadores químicos. Então, tem efeitos sistêmicos importantes que culminam, né, na febre. Então, essas citocinas que foram liberadas a partir do reconhecimento das alarminas, elas podem atuar no centro da febre. E a febre aqui é importante porque pode denaturar algumas proteínas de patógenos. Elas também promovem a secreção de proteínas de fase aguda, como o PCR, que é importante para a opsonização, né, de patógenos. Podem atuar, por exemplo, sobre a medula óssea, estimulando a produção de mais neutrófilos, né? E em algumas circunstâncias a gente observa um desvio à esquerda, então a gente começa a observar células ainda imaturas na circulação, né? Isso porque há uma sobrecarga de atividade sobre a medula óssea. Agora, existem eventos sistêmicos que são considerados patológicos porque pode levar a óbito, né? Então, o fator de necrose tumoral, ele pode atuar sobre o tecido cardíaco, alterando a força de contração das células cardíacas, o que resulta num baixo débito. Pode promover alterações endoteliais que levam à formação de trombos de forma exacerbada, levando a um processo conhecido como CIVD, né, ou coagulação intravascular disseminada. Então, forma-se muitos trombos e os fatores de coagulação são todos consumidos e a pessoa pode vir a óbito por sangramento excessivo. E ainda, o fator de necrose tumoral, ele pode também atuar sobre metabolismo, né, de carboidratos, levando à resistência à insulina. Então, são eventos sistêmicos decorrentes, né, dos mediadores químicos liberados no processo inflamatório agudo. É importante ressaltar que, na medida em que houve a liberação desses mediadores pró-inflamatórios, os anti-inflamatórios também foram secretados, porque é importante que haja um balanço entre esses agentes para que o processo inflamatório resulte na sua finalidade, que é remover o agente lesivo e reparo tecidual, né, para que não haja uma destruição tecidual. Assim, a inflamação aguda atinge a sua finalidade, que é a resolução, uma vez que há remoção do estímulo lesivo, remoção dos componentes celulares e humorais do processo inflamatório. Se houver necessidade, também pode haver substituição das células lesadas, tudo para que haja um restabelecimento da homeostasia. No entanto, o processo de inflamação aguda pode
resultar em fibrose e perda de função, ou ainda progredir para uma inflamação crônica. Então, aqui é importante ressaltar que a produção e a concentração de anti-inflamatórios que vai definir a cura ou a cronificação. E a inflamação crônica, que comentamos lá no início da aula, né? Ela é um processo lento e progressivo, e entre as principais causas associadas podemos citar a persistência de agentes infecciosos, e existem alguns que são mais específicos, como o Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose, e também o Histoplasma capsulatum, um fungo responsável pela histoplasmose. Pode estar correlacionado com a exposição a agentes tóxicos, como por exemplo a sílica ou até mesmo o glúten, ou ainda associado a processos autoimunes, como na artrite reumatoide. Características do processo crônico. A gente observa um predomínio de linfócitos e macrófagos, destruição tecidual, mediada pelo macrófago, e uma tentativa de reparo. Então, a gente pode observar aqui a expressão morfológica da inflamação crônica. Então, há um predomínio de linfócitos circundando o que a gente chama de granuloma, Então, o granuloma é muito característico nas inflamações crônicas e a gente vai ver que está correlacionado com a ativação de macrófagos. Então, a inflamação crônica, assim como o processo inflamatório agudo, depende sempre de um estímulo, só que nesse caso, esse estímulo é reconhecido pelos monócitos, Então, os monócitos, eles são circulantes e quando migram para o interstício, eles se transformam em macrófagos. Esses macrófagos ativados, eles passam a secretar substâncias como fatores de crescimento, que estimulam a angiogênese. Eles secretam bastante citocina, que são considerados a maquinaria de destruição tecidual. Eles também estimulam a proliferação de fibroblastos, que por sua vez irão promover o depósito de colágeno, resultando em fibrose. E assim, é muito característico, então, no processo de inflamação crônica, a formação desses granulomas. Então, aqui a gente tem, numa forma didática, quais células, que são representantes desse granuloma. Então, além dos macrófagos, na inflamação crônica, outras células também são recrutadas, como plasmócitos, linfócitos T, e todas essas células aqui, elas vão se interagindo para formar essa estrutura conhecida como granuloma. Nessa lâmina histológica, podemos observar então o padrão morfológico que representa a inflamação crônica. Então, os macrófagos ativados, eles podem assumir duas formas diferentes. Eles podem se apresentar como células maiores, também reconhecidas como células de Langerhans, ou assumir um formato mais achatado, pavimentoso, muito semelhante às células epiteliais, portanto, passam a ser chamadas de células epitelióides. Ao redor desses macrófagos, observa-se um halo linfocitário. E no centro desse granuloma fica confinado o agente lesivo. Em algumas situações, se estiver associado a um patógeno, é possível observar um centro de necrose nesse granuloma. E aqui é importante ressaltar que se houver necrose, isso pode levar a uma calcificação concomitante. Então, tem alguns patógenos, como o Mycobacterium tuberculose, que geram uma necrose caseosa no centro desse granuloma. Então, é muito característico desse processo infeccioso. Bom, pessoal, obrigada pela atenção de todos. Essa aula ficou um pouco extensa em relação às demais, mas eu quis trazer para vocês todos os componentes celulares e humorais relacionados com o processo inflamatório, os diferentes tipos de inflamação, e para finalizarmos, aqui vale uma observação. A inflamação é importante componente da resposta imune inata. Então, se não houvesse processo inflamatório, a gente ficaria apenas com as barreiras naturais, E aí seria um problema, A gente não teria essa integração com o sistema imune. Então, muito obrigada e bons estudos.